Olá pessoal, por favor inscrevam-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like e clica aí no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Obrigado. Hoje eu quero falar com vocês sobre o desastre, a vergonha que é para um líder, quer seja ele líder de uma grande empresa ou uma instituição religiosa, ou até mesmo de uma grande nação, e que tem filhos desregrados, indisciplinados, mau caráter, mimados, aproveitadores. E quero usar como base para esta palavra o livro de 1 Samuel, capítulo 2. E eu vou ler apenas aqueles versículos que enfatizam o que quero compartilhar. Então, vou começar nos versículos 12 e 13, tá? Do capítulo 2 de 1 Samuel. E diz assim: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Aí agora passamos para o verso 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Agora vamos para o verso de 22 a 25. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: Por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Quem foi Eli? Eli foi um grande líder, um sumo sacerdote e juiz em Israel. Como sumo sacerdote, ele sozinho podia entrar no lugar mais sagrado do tabernáculo e uma vez por ano oferecer um sacrifício expiatório em favor de toda a nação de Israel. Era um privilégio concedido apenas ao sumo sacerdote. Agora, como pai, Eli era passivo, sem atitude, despreocupado. Ele fazia vista grossa para os pecados de seus próprios filhos, Hofni e Finéias. Eles eram criados de qualquer jeito, eram mimados, cresceram sem disciplina, eram entregues a si mesmos, faziam basicamente o que queriam. Afinal de contas, eles eram filhos de um grande líder. Eles eram filhos do sumo sacerdote Eli. Por isso, se sentiam no direito de fazer o que bem entendiam. E isso não era bom. Deixa eu fazer uma aplicação para os nossos dias. As famílias em desintegração hoje são aquelas que têm pais que não assumem a sua posição de sacerdotes do lar. Eles estão apenas preocupados em suprir as necessidades básicas da família. Eles realmente não assumem o papel de marido e pai. E isso gera numa família esposas carentes e filhos entregues a si mesmos. Hofni e Finéias, os filhos de Eli,
Eles também eram pais, também tinham uma família, tinham esposa, tinham filhos. Eles foram criados num contexto religioso. Eles eram sacerdotes, por isso estavam sempre no tabernáculo, estavam bem familiarizados com os rituais relacionados aos sacrifícios e tudo mais. Só que havia algo muito sério. O texto que lemos no capítulo 2 de 1 Samuel diz que eles não se importavam com o Senhor. Eles não conheciam o Senhor. E isso é muito sério. Pessoas podem estar envolvidas em atividades religiosas, mas sem conhecer a Deus. Mesmo sendo sacerdotes, porque eram filhos do sumo sacerdote Eli, Hofni e Finéias não conheciam a Deus. Mesmo tendo sido criados pelo sumo sacerdote Eli, eles estavam no tabernáculo todos os dias, mas não tinham relacionamento com Deus. De novo, eles não conheciam a Deus. Eles estavam em contato com os utensílios sagrados do tabernáculo. Eles ouviam todos os dias o som da adoração. Eles vestiam as roupas sacerdotais. Eles sabiam quais eram os protocolos, quais eram os rituais relativos ao culto, ao serviço do tabernáculo. Era algo que faziam todos os dias. Mas, de novo, eles não conheciam o Senhor. Em 1 Samuel, no texto que lemos, 2:22, vimos que esses homens usavam a sua posição para se aproveitarem das coisas de Deus. Eles pegavam para eles aquilo que o povo estava oferecendo a Deus. Eles também se aproveitavam sexualmente de mulheres que estavam à porta da tenda do encontro e que estavam vulneráveis. Eli, o sumo sacerdote, não havia ensinado esses homens, quando crianças, o respeito e reverência a Deus. Quero fazer outra aplicação para os nossos dias. As famílias hoje em desintegração têm pais que se recusam a enfrentar a gravidade das ações de seus filhos. Ao invés de discipliná-los, ficam passando a mão, alisando, passando a mão na cabeça dos filhos. Eu fico imaginando o sumo sacerdote Eli tratando com seus filhos, Hofni e Finéias. Meus filhos, por que vocês fizeram isso? O papai vai ficar muito triste. Por favor, não façam mais isso. Olha, filhos, tratem as coisas de Deus com seriedade. Parem de se envolver sexualmente com mulheres vulneráveis. Meus filhinhos, isso não está certo. Tá bom, meus filhinhos? Veja, é uma liderança frouxa, sem disciplina, sem atitude, sem autoridade. Lá em Provérbios 19:18 diz assim: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Provérbios 29:15, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Vocês já viram isso, por exemplo, em supermercado? A criança quer levar o supermercado inteiro. Educa a criança no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. É um outro provérbio. Veja bem, a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Escola, igreja ou qualquer outra instituição pode servir de suporte, de ajuda, mas não tem a responsabilidade de educá-los. Alguns pais, nessa época de quarentena que estamos vivendo, estão indo à loucura com seus filhos. Por quê? Porque os valores estavam invertidos. Eles dependiam totalmente de outras instituições para educar seus filhos. E agora ficam sem saber o que fazer, porque a muleta, o apoio, foi tirado. Vamos assumir a responsabilidade de uma vez por todas, como diz a palavra, enquanto há esperança, para depois, lá na frente, eles não nos envergonharem. Não vamos seguir o exemplo do sumo sacerdote Eli, que criou seus filhos sem disciplina. Seus filhos tiveram um fim terrível, porque nunca foram corretamente ensinados a temerem o Senhor. Fiquem na paz.